Pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Então, hoje a gente está nesse cenário diferente, né, no carro, para representar esse tema que tem a ver com direção, né? Então, a gente fez algumas perguntas, fizemos 5 perguntas aqui que tem a ver com isso, com a direção da nossa vida ou direção do nosso corpo. A gente vai trazer esses questionamentos tanto para o meio externo como para o meio interno. Para que você perceba, se dê conta, né? Para onde que você está indo, ou se você está dando a direção da sua vida na mão de outra pessoa. Isso, né? É verdade. Para ser levada e não você sendo o próprio motorista da tua vida. Exato. Aí a gente vai falar as perguntas e responder juntos. E vocês respondam aí. Qual é a primeira que tem a ver com isso? Alguma vez você já percebeu que alguém tomou a direção do seu carro? Sim, já Já? percebi. Acho que todos nós já Acho que percebi. todos nós, é verdade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando alguém vem e fala assim, eu quero que você faça isso porque isso é melhor pra você, né? Ou isso faz mais bem pra você, isso tem a ver com o seu próprio caminho, né? Mas na verdade, o caminho quem descobre é a nossa alma, né? As nossas vivências, e a gente vai sentindo o que é pra ser nosso ou não. Então, pra isso a gente tem que experienciar, pra saber. Então, não tem como o outro dizer pra mim o que é o meu o que é bom pra ti e o que te realiza, né? Como indivíduo. Exato, tem que ser a minha alma, né? Ou o que me faz sentir que é meu, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente já é, né? Uhum. Então, quem vai saber isso é nós, somos nós mesmos, né? Nossa essência. Exatamente. Não é o outro de fora, o externo, que vai dizer quem você é e o que você deve fazer. Exatamente. Pode até falar alguma coisa se você perguntar, né? Se você quiser um conselho. Aí já é algo diferente, que aí você está buscando algo, exatamente. saber, né? E aí você vai analisar a resposta para ver se te cabe também, né? Isso, por meio do sentir, né? Não ficar quebrando exatamente. a cabeça, pensando, será que é isso, será que não é? É o que sentir. Mas a direção é nossa, né, Bel? Nós temos que tomar a direção da nossa própria vida, porque ninguém sabe melhor do nosso próprio caminho, da nossa vida, do que nós mesmos. Exatamente. E para isso, né, eu tenho essa pergunta aqui, ó. Quando deixamos a nossa personalidade falsa nos guiar? Porque muitas vezes a gente pode confundir isso, né? Eu sei do meu caminho, mas será que é você mesmo, o seu ser, ou o seu ego, ou sua personalidade falsa, né? Aí eu vou explicar um pouquinho o que é personalidade falsa, que é o que aprendemos desde a infância, todos os conceitos, crenças, experiências, ou o que o outro diz para nós que é certo ou errado, modas, achismos, como se fosse o externo, né, Bel? Isso, o externo meio que molda quem devemos ser, e a personalidade ela é tipo um veículo, ela pode ser expressa tanto o ego como a essência. E nós aprendemos a utilizar a personalidade falsa, porque pra a gente viver bem, né, a gente tem que se encaixar. Pra agradar, né? Exato, tem que se encaixar em padrões. E tipo, não é que isso tem problema, realmente em alguns lugares tem que, né, se encaixar, mas não se perdendo de quem realmente somos. Exatamente, não se identificando ali, né? Não se identificando com os papéis que a gente exerce. Exatamente. Né? Sendo nós mesmos, cada vez mais procurando ser a nossa essência. E levando a nossa essência para aquele papel, para aquele lugar. Para ela guiar o papel e não o ego. Não o contrário, né? Não que o ambiente ou, né, os lugares que você vive, os papéis que você exerce, não que eles moldem você, mas que você leve a essência para dentro desses lugares. Né? Exato, e um exemplo disso é tipo quando alguém vem e nos fere ou fala alguma coisa ruim e a gente vai lá e sente e reage, tudo isso a gente tá sendo o quê? Moldado pelo meio. Exatamente, tá se identificando com o meio. Exato, é um robô, né? O outro causa em mim e aí eu vou lá e sinto isso e revido, porque eu sou totalmente influenciável. Então tipo como isso, se fosse influenciado pela maioria, pela manada, e você segue, você não se dá conta que você é único. Você não é. E o ser, ele apenas então ele não precisa se identificar, ele não precisa ser validado, ser aceito. E a gente tá no carro exatamente para mostrar isso, que o carro é a nossa personalidade, ela pode ser um veículo tanto para expressar as nossas virtudes como os nossos defeitos, né? E
a personalidade falsa tem a ver com isso, com quando nós queremos agradar os outros, ser aceitos, se perdemos naquele papel, exatamente isso. Exatamente, que acaba perdendo a direção, né? Uhum. Indo até para um lugar onde você não gostaria, se você não está ali presente na sua essência. Exatamente. Né? E isso, um exemplo prático disso é, por exemplo, quando as pessoas vão lá e fazem, não é julgando, é só um questionamento. Quando a pessoa faz uma cirurgia plástica, por exemplo, por né, estética. Será, não julgando, mas será que a pessoa que fez isso foi porque é bonito socialmente, para ela ser aceita socialmente, ou porque é algo que o ser dela queria, né? Um questionamento. Exatamente. E tudo isso é efeito, porque você vai sentir esse efeito, porque quanto mais dentro, mais fora, né? Então quer dizer que se você se conhece, você é a própria essência, aquilo vai ser mostrado fora, né? É verdade. E se o externo fica cada vez mais raso, Uhum. né? Não tem uma consistência, se aquilo foi de alma, realmente faz parte, é a essência, é legal. Agora, se não foi, né? Vai reprimindo o interno, né? E vai ficando engarrafado cada vez mais. Exatamente, cada vez mais a personalidade, a essência dela, a personalidade da essência, né? Vai ficando engarrafada e não consegue contribuir, né? Sair para fora. Ou ser quem realmente é. Exatamente. Para trazer para nós, para o mundo, o encantamento daquele ser, né? Então a gente está no carro basicamente por isso, para mostrar que nós que temos que pegar e dirigir a nossa própria vida, né? Com a nossa essência, com virtudes, e não com o ego, com o que dizem que nós somos, né? E não entregar a direção. Não entregue a direção para ninguém. Exato. Muitas vezes, por você estar estressado, cansado né, do dia a dia, você acaba relaxando um pouco e não vigiando e acaba entregando a direção. E não é legal fazer isso, porque você tem que estar inteiro em você, né? Você é precioso demais para entregar a direção Nossa, da gente, sua que exemplo vida, bom. né, na mão de outra. Exato, e quando a gente adormece, né, que é isso que você falou, anestesia, tanto o outro pode tomar a direção como egos dentro da gente. Então o perigo não é só fora, pode ser dentro também. E o ego, ele é o que é vício, são vícios, defeitos, reações. Então, tipo, quando a gente adormece, o ego vem e toma a direção do carro. E ele vai lá e bate ou joga no abismo, e depois quem é que tem que resolver? É a essência, né? Sobra pra ela. Ou pra personalidade também, que é o próprio carro que vai se machucar. Então, vai quebrar, né? Então, nós temos que manter alerta nesse estado de orar e vigiar, de consciência, para a essência poder dirigir e nos levar para um bom destino. Exatamente. Cada vez mais a gente ficar ciente, né? De nós mesmos, nos conhecer cada vez mais, nos amparar, nos acolher, né? Às vezes você vai dirigir, às vezes você simplesmente vai ficar calmo, vai ficar em silêncio, né? Mas quando você for dirigir, que você saiba exatamente aonde você está indo, né? Sim. Que o mais importante não é você sair e ir desesperado para algum lugar, né? Entre aspas. É você saber a direção da onde você está indo. Exato. E até quando a gente fica nesse momento de silêncio, a essência também está dirigindo. É um momento de recolhimento, mas ela tá alerta ali, né? Então, isso também está sempre exatamente, dirigindo. ela pode estar sossegada, mas ela continua lá desperta, dirigindo. E eu pensei agora numa questão do amor também, que você tinha falado isso, né? Só nós dirigimos nosso próprio carro. E muitas vezes é comum a gente pensar, quando a gente entra em talvez um relacionamento, a pessoa vai começar a dirigir o próprio carro, né? A nossa própria vida. Exatamente. Mas isso, na verdade, não é uma ilusão, porque duas pessoas que escolhem ficar juntas, elas têm que dirigir o próprio carro conscientemente, despertas, e quererem ir juntas pro mesmo caminho. Exatamente. Mas nenhuma deixa de dirigir o próprio carro, né? Por isso que eu acho, sabe, vocês, e agora a Bel também, né? Quando vocês são um casal, né? Tem o amor ali, a paixão, namorado, casado, marido e mulher. Eu pergunto, você sempre dá a direção para o outro dirigir ou você às vezes dirige o carro, né? Eu fico me questionando, eu acho que a pessoa não pode dizer assim, eu vou dirigir na cidade, mas quando a gente viaja para a estrada é ele que dirige ou ela que dirige, né? Eu acho que a gente tem que fazer um desafio conosco mesmo e às vezes assumir a direção na estrada também. Como assim? Tipo, na prática? Eu não entendi. Na prática, por exemplo, se você vai de uma cidade
para outra cidade, né? Muitas vezes, com quem eu converso, fala assim, não, eu costumo dirigir na cidade, mas quando eu vou para uma estrada interestadual, né, uma estrada federal, eu dou a direção na mão do meu marido, né? E eu acho que você também tem que assumir essa direção. Você tem que dirigir nessa estrada. Nos desafios mais difíceis, porque isso vai refletir na tua vida, no dia a dia. É verdade. Porque você é capaz, você coloca o externo, muitas vezes também ajuda muito a desenvolver o interno. Isso é né? verdade. Ele reflete, eu fui capaz de ir numa situação, numa estrada desafiadora. Eu também posso enfrentar momentos difíceis e desafiadores, para que você não acostume. Quem não fica um estado de dependência. Exatamente, com a dependência de outra pessoa pegar. Isso pode ser simbólico, mas acaba refletindo no físico. Impactando no físico. Olha que interessante. Então, é uma dica um que eu dou. exemplo interno e ela deu um exemplo externo. Se complementam. Exatamente. Façam isso e comentem comigo sobre o que vocês sentiram depois. Muito legal, porque quando a gente se arrisca fora, significa que a gente está se arriscando dentro, né? Para algo bom também, né? Tomar as rédeas da nossa própria vida. Quando a gente toma isso externamente, a gente também está fazendo isso internamente. E é incrível, não sei se você já percebeu, Bel, como o universo, ele se comunica em outro nível, um nível acima. Quando você desafia e quando você se mostra mais forte com a tua essência verdadeira, ele sabe que ele pode te encaminhar para novos desafios mais elevados, porque você já se mostra pronta para estar num outro nível, que é onde você quer chegar, né? Nossa, exatamente. Para chegar até os teus sonhos. Aí eles começam a dar certo, porque você se prepara e a vida já entende que você está pronto. É aquele negócio de lapidação que a gente falou no podcast anterior, né? Exatamente. Que vai vir os desafios, a gente vai se lapidando e vai vindo cada vez mais provas e desafios para a gente se lapidar mais. Porque daí existe uma conversa, né? Que Deus entende que você está pronta. Exatamente. E eu vou para a próxima pergunta que tem a ver com isso. Como criar uma personalidade real e verdadeira? Né? Porque estamos acostumados com a nossa personalidade falsa, que a gente aprendeu a utilizar ela desde criança. Então, como criar uma personalidade real, né? Bom, a personalidade é o carro, então ela é temporária, né? Ela tem início, meio e fim, que serve pra gente viver aqui nessa terra, na vida. E a essência... Como se fosse um veículo mesmo, né? Literalmente um veículo, uma hora ele enferruja. Mas a essência, ela é real, ela é eterna. Então, ela é uma parte de Deus em nós, que se expressa em nós. Então, como desenvolver isso, né? Aumentando esses períodos de... essas práticas de meditação, ouvindo a intuição, buscando melhorar as virtudes, né? Porque a essência são as próprias virtudes, que é uma parte divina. Exatamente, exercitando as virtudes e aprendendo a ter um momento seu, né? A silenciar um pouquinho para que você... diferencie o real. Exatamente. Consiga perceber e refletir sobre aquilo que você está vivendo. Então, sempre reservar um tempinho, né? De silêncio. Exato. E se observar também. Isso ajuda muito, porque aí você se observando, você vai conseguir diferenciar quem é que está dirigindo o meu carro, que é o próprio corpo, né? Será que é a minha essência? Será que eu estou fazendo isso para o meu crescimento, o meu caminho? Ou pro meu ego, para satisfazer vícios, desejos, impulsos. Exatamente, até aí você já consegue se observar e aí assumir o sim ou não, né? Eu não vou aceitar esse convite, eu vou aceitar esse convite, eu vou para lá com você ou não. Porque quando você se observa e se conhece, você não está anestesiado, você domina, você dirige a sua vida e você já está alerta, sabe dizer não, sabe dizer sim. E vai por meio do sentir, né? Pela intuição, porque é como essa chispa divina se ativa em nós. Quando vem essa intuição, é uma mensagem de Deus falando conosco, tipo, vai para esse lugar, faz isso, não faz isso. Então é bem assim que a gente vai criar essa personalidade verdadeira, entrando em contato com a nossa real natureza. E é incrível que a personalidade verdadeira é encantadora, né? Ela encanta. Encanta, porque é real. Porque é real, é por isso. Você percebe, ali tem uma personalidade verdadeira. Ou ali não tem. O que aconteceu? Falta uma luz ali, Falta uma luz. E o ego, ele ofusca essa luz, é isso que faz. Não é que a pessoa talvez não tenha essa chispa divina, ela talvez tenha, só que a personalidade está expressando o lado feio, o lado ruim, porque o ego, ele
prende a essência, ele faz ela não conseguir se expressar livremente. Então, fica os defeitos, né? Se expressando. Exatamente. Então, por exemplo, na direção do carro, Bel, o que seria quando você percebe que a pessoa não está iluminada? É quando ela não está na direção, né? Quando ela não está desperta. Quando ela não assume. Quando a gente vê que a pessoa toma decisões para ser aceita para os outros, né, e não para ela. Quando ela expressa defeitos, né? Raiva, ódio, ira, inveja, medo, tudo isso aprisiona a nossa essência. Quando ela tá muito nesse mundo externo, né? Exato, ou muito conectada com o mundo externo também, mas tem que ser aquele equilíbrio, né? Porque a personalidade, ela tem que ser um veículo que nos proporciona vivenciar o mundo físico, o mundo externo. Então a gente tem que criar tanto a essência como a personalidade. A personalidade faz a gente se expressar. Se a gente criar só a essência, vai ser tipo uma criança no mundo, um bebê que ele não sabe ainda viver. Ele falta criar essa sapiência, essa forma de viver no mundo. E a sapiência, essa personalidade, ela é como se fosse uma segurança e uma defesa, uma estabilidade da tua parte física para que você viva no mundo. Exato. Para você conseguir se expressar no mundo, você precisa da personalidade. Exatamente. Só que aí a personalidade direcionada para a essência, que é o que nos traz consciência, o que nos traz triunfos, tudo isso, né? Para a personalidade, né, direcionada para os reais valores, né? Para as virtudes. Ela é real. E a gente tem que pensar, a essência é a única coisa que é real. Então não tem lógica em direcionar para uma coisa passageira que nos limita, né? Então vamos buscar levar para a essência, que é aquilo que nós realmente somos. Exatamente, o real, e não a ilusão, né? Passageira, né? Exato, que são os vícios, né? Isso que nos aprisiona, os desejos, tudo isso que fala eu quero isso, eu quero aquilo, isso nos prende aqui na matéria, faz a gente ficar apegado, mas agora a essência, ela simplesmente ela tá aqui para vivenciar sem julgamento e criar essa sabedoria, né? Exatamente, e acaba que só se comunica com a parte espiritual quando você tá real, né? Exato. Porque senão, as barreiras. Exatamente, senão o ser infinito não consegue te conectar se ele não te encontra como essência, né? Exatamente. Se você tá plasmado de outra coisa que você não é. Por isso que é tão importante a pessoa ser verdadeira e real, porque ela só é encontrada pelo todo quando ela é ela. Exato, quando é a essência, né? Senão fica com máscaras, com bloqueios. Exatamente. É como se fosse uma lente que faz a gente ver o mundo com nossas crenças, com nossos dogmas, tudo isso cria uma falsa personalidade. Agora, a verdadeira essência é isso, é entrar em contato com quem nós realmente somos e vivenciar uma vida, viver uma vida intensamente. Senão aquela história, né, Bel? Que a pessoa, ela deseja muito ou sonha muito com uma coisa, né? Mas se ela não é aquilo, não é que o sonho dela não deu certo. Mas é só sonho, né? É só sonho e ela não é ela. Então, como ela usa uma máscara, o sonho não se identifica com a máscara. E provavelmente se ela tá usando a máscara, o sonho não é da essência, é do exatamente. ego. E né? aí por isso que ele não, né? Então a importância de você ser cada vez mais original, né? E entrar pra dentro, porque enquanto a gente pedir as respostas fora, no mundo externo, ele sempre vai fortalecer essas máscaras, esse ego, essa personalidade falsa que nos aprisiona e faz a gente não conseguir enxergar a vida tal como ela é. Então a gente estar presentes aqui agora, entrar em contato conosco, isso faz ir liberando a essência pouco a pouco. E você daí, assim, você assume a direção e vai chegar no lugar que você realmente quer a tua essência. Exatamente. E acho que é isso, né? É isso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado.